Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para o comentário da lição desta semana, lição de número 11 da classe de jovens da editora CPAD. E o assunto da lição, o orgulho e inveja. Nós estamos aí nessa sequência sobre o tema poder e os seus correlatos, né, ou os assuntos que fazem parte do tema poder. A lição de hoje trata sobre o orgulho e inveja. Lembrando que você pode baixar esse slide no site do ebdemfoco.com.br. Além desse slide da classe de jovens, você também pode baixar os slides da classe de adultos e da classe de adolescentes, além dos comentários em áudio, comentários em vídeos e subsídios em PDF. Você também encontra no ebdemfoco.com.br curso de capacitação para professores. Acesse www.ebdemfoco.com.br. Então é isso aí, a lição é a lição de número 11 e o tema orgulho e inveja. Lembrando que o ebdemfoco.com também tem o seu aplicativo para Android. Você procure lá na sua Play Store EBD em Foco e baixe o aplicativo do EBD em Foco. Você terá todo o conteúdo do ebdemfoco.com.br na palma da sua mão. Lembrando só que no aplicativo você só visualiza os slides. Para baixar o slide você tem que ir lá na plataforma ebdemfoco.com.br. Então é isso aí, o texto do dia se encontra em Provérbios capítulo 16, verso 18, e nos diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Nós temos aqui um texto clássico de Provérbios e no formato do paralelismo judaico, né, que a primeira parte do texto enfatiza uma verdade e a segunda vem reforçando essa verdade. A primeira parte, então, diz: a soberba precede a ruína. E a segunda, com outras palavras, mas dizendo a mesma coisa, diz: a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, soberba e altivez de espírito basicamente são a mesma coisa, e ruína e queda também. Uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder e prosperidade alimentada pelo orgulho e pela inveja. Lembrando que aqui nós temos um contraste, né? O comentarista coloca: uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder, ou seja, uma vida mesmo com muito poder e mesmo com muita prosperidade, mas alimentado pelo orgulho e inveja. Orgulho e inveja são duas coisas que levam a pessoas para um terreno minado, um terreno escorregadio. Os textos bíblicos, porque são dois, encontra em Provérbios capítulo 16, 16 a 20 e Gênesis capítulo 4, de 1 a 7. Eu não vou me deter no texto, mas você com certeza irá fazer a leitura do texto acompanhado de algum comentário bíblico. Lembrando que o primeiro texto de Provérbios fala sobre a sabedoria e sobre o orgulho, e o segundo texto vai falar sobre a inveja e com o personagem principal, o Caim. Introdução. A nossa introdução diz o seguinte: o orgulho e a inveja são dois temas diretamente relacionados ao poder. Provérbios, um dos livros sapienciais ou de sabedoria, aborda o perigo da opção de uma vida orgulhosa e individualista, né? A pessoa soberba e orgulhosa, quando tem o poder em suas mãos, ela se torna uma pessoa relativamente perigosa. Isso é muito importante porque em outros estudos já feitos, nós percebemos que uma pessoa orgulhosa e invejosa é uma pessoa que frequentemente não tem as dimensões corretas dela mesma, das suas fragilidades, dos seus problemas, das suas deficiências. E com isso, quando esta pessoa assume o poder, ela é alguém que detém o poder, mas
não detém nenhuma qualificação para ter poder. Em virtude disso, se torna uma pessoa extremamente perigosa. O poeta recomenda privilegiar uma vida simples e humilde. Uma pessoa arrogante, ela vive em conflito, vive em guerra. Uma pessoa simples, humilde, abre mão destas coisas. Primeiro ponto, o poder destrutivo do orgulho. A sabedoria é o antídoto contra o orgulho. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Quando nós olhamos para esse texto de Provérbios 16, nós vemos aqui a sabedoria é um antídoto contra o orgulho. Olha só, o ser humano por natureza é um ser inteligente, mas nem todos aplicam com eficácia a sua inteligência. O ser humano é por natureza um ser inteligente, mas nem todos aplicam com eficácia a sua inteligência, que geralmente pode ser confundida com sabedoria. Olha só, ser inteligente é muito bom. Porém, melhor é ser sábio. Porque conhecimento pode ser sinônimo de inteligência, de capacidade técnica. Mas conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Conhecimento é aquilo que adquirimos a partir dos livros, a partir das pesquisas. Mas sabedoria é algo que vem do céu e se confirma com a experiência, com a vida. Às vezes, há muitas pessoas cheias de conhecimentos que são extremamente arrogantes, orgulhosos, vaidosos, soberbos. E pessoas que geralmente são de pouquíssima capital intelectual, mas são pessoas extremamente humildes, que vivem em paz, pessoas extremamente simples, que têm uma vida tranquila e que trata bem pessoas que não vivem nessa guerra por afirmação própria. No livro de Provérbios, a sabedoria é vista como um antídoto contra o orgulho. Olha só, o que é o orgulho nesse sentido? O orgulho é uma avaliação falsa de poder. O orgulho está relacionado com autossuficiência, né? A pessoa que é orgulhosa, ela não se dobra, ela não se humilha, porque ela entende que ela é capaz sozinha. Ela é absolutamente capaz sozinha, esse é o entendimento. Mas nós sabemos que ninguém é capaz sozinho. Ninguém é autossuficiente. O orgulho, a soberba, é uma característica daqueles que se autoproclama autossuficiente. Mas nós sabemos que ninguém é autossuficiente. E a sabedoria é um antídoto contra isso. Porque a sabedoria, vamos dizer assim, de forma bem simples, nos coloca com os pés no chão. A sabedoria nos revela quem somos. A sabedoria nos mostra as nossas limitações, as nossas incapacidades. A sabedoria nos mostra que o poder que temos é um poder limitado. A sabedoria nos traz à luz que nós não estamos ali porque somos capazes sozinhos, mas estamos ali por uma construção de um conjunto de situações e também por parte da graça de Deus. Por isso é algo que deve ser buscado com todo ânimo. A sabedoria é algo que deve ser buscado com todo ânimo. Apesar de nós deixar bem claro que conhecimento difere de sabedoria, devemos buscar conhecimento, mas nunca sozinho, sempre aliado com a sabedoria. Quem encontra a sabedoria sempre agirá com humildade. É recorrente nós falarmos que por que uma pessoa sábia age com humildade? Simples, porque ela reconhece as suas limitações e não arroga para si mesmo um poder que ela não tem.
o que o orgulhoso, o soberbo, sempre fará. Assim, ser sábio é aplicar o conhecimento de forma humilde e adequada. É importante ter conhecimento? Sim, mas é importante saber como aplicar. Há pessoas arrogantes que têm muito conhecimento, mas que não sabe aplicar esse conhecimento. Acaba aplicando esse conhecimento de forma a se vangloriar e a humilhar outras pessoas. Isso é bastante corriqueiro entre as pessoas. O orgulhoso é desprovido de lucidez e bom senso, pois está pronto a fazer o mal se os seus interesses forem colocados em risco. Olha só que situação. Ele não consegue se controlar quando é confrontado, pois é inseguro, inflexível e até mesmo ingênuo. Mais uma vez, acaba sendo recorrente nós afirmarmos, né? O orgulhoso é desprovido de lucidez, bom senso, pois está pronto a fazer o mal se os seus interesses forem colocados em risco. Ou seja, ele tem uma falsa avaliação de si mesmo. Ele acha que tem esse poder, ele acha que tem essa capacidade, ele acha que pode chegar aonde ele quiser. Me lembro do testemunho de um especialista em motivação e em desenvolvimento empresarial. Ele diz que estava em uma palestra e uma pessoa disse: Olha, eu serei a pessoa que vai resolver o problema financeiro da empresa da minha família. E ele pergunta: Você é administrador? Não. Você já recuperou alguma empresa em dificuldade? Essa pessoa disse: Não. Você tem alguém que ajuda você para você resolver esse problema? E essa pessoa responde: Não. Então ele disse: Olha, meu querido ou minha querida, com todo respeito, você só é arrogante e soberbo, porque você está dizendo que vai resolver um problema que você não tem expertise nenhuma, você nunca estudou sobre o assunto, você não tem experiência no assunto, nunca fez isso antes. Como que você pode ser tão capaz se você não tem qualificação nenhuma para tal serviço? O orgulhoso é desse jeito, o vaidoso é desse jeito, o soberbo é desse jeito, o arrogante é assim. Ele confunde as coisas, ele acha que ele se autoafirmar capaz se torna capaz. Na verdade, não é isso que acontece. Dessa forma, torna-se uma pessoa não confiável, podendo colocar todo um projeto em risco. Olha só, imagina essa pessoa achando que com a sua autoconfiança, autossuficiência, por causa disto, eu me torno capaz. Não, meu amigo. Para você realizar um projeto com eficiência, com sucesso, você precisa ter qualificação. É preciso ser humilde para buscar qualificação. É preciso aceitar que não é capaz e se qualificar para resolver os problemas, seja ele qual for, seja na sua igreja, seja os seus trabalhos de escola, seja na sua família, seja nos seus relacionamentos. É preciso humildade para admitir que é incapaz e assim buscar qualificação para se tornar capaz de resolver esses problemas. A pessoa orgulhosa busca o poder para se proteger de sua insegurança, logo não é a pessoa certa para um serviço de responsabilidade. A pessoa orgulhosa ela é instável, ela vive em conflitos, porque ela não tem segurança de si mesmo. Ela usa o orgulho, a soberba, a arrogância, ela auto-arroga poder para si, para se manter no poder, para passar a impressão de que é capaz. Mas, na verdade, ela vive em constante conflito e sofrimento contínuo também na sua vida. No livro de Provérbios, o temor do Senhor é apontado como o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a intenção. Ou seja, só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas, antes de buscar conhecimento, antes de buscar instrução, é preciso temer ao Senhor, porque uma pessoa sábia, ela se mostra quando teme
a Deus. Quem teme ao Senhor é humilde, e o seu trabalho é realizado para a glória de Deus e para o bem do próximo. Quem realmente teme a Deus não arroga para si aquilo que ela não tem. E quando tem, ela sempre dá a glória a Deus. Você conhece uma pessoa que acha que porque canta bem, então ela se acha melhor que os outros? Você conhece alguém que porque prega bem, acha que é melhor que os outros? Olha só, quem teme ao Senhor é humilde, e o seu trabalho é realizado para a glória de Deus, para o bem de todos. Quando alguém usa as suas qualificações para se autopromover, não há temor de Deus, não há humildade e não há benefício nenhum para os outros. O orgulho precede a ruína. Olha só, a pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria, por isso leva a uma vida de prepotência e arrogância. Em geral, o altivo usa as pessoas como se fossem objetos em seu benefício e para a manipulação do poder. A pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria. A pessoa orgulhosa é desprovida de equilíbrio. Não se pode confiar numa pessoa orgulhosa, porque haverá situações em que será necessário para o bem de todos humilhar-se. E a pessoa orgulhosa não vai aceitar isso. E isso será um problema para todo mundo. Muitas vezes o orgulho pode estar disfarçado de boas intenções, pois muitos ajudam o outro de forma condicional, com a intenção de receber algo em troca e ser aprovado. Né? Às vezes aquelas pessoas que dissimulam, não, eu sou humilde, tá, estou aqui para ajudar, mas se porventura ela não alcançar a recompensa que levou essa pessoa a agir desta forma, então ela logo se mostra que era orgulhosa e vaidosa, e então se mostra uma pessoa totalmente instável. Os orgulhosos vivem uma vida de insegurança constante, sempre com medo de perder o poder. É interessante que é perder um poder que eles nem têm, porque o poder do orgulhoso, do soberbo, é um poder superficial, porque o poder mesmo é quando ele é construído com confiança, com humildade, quando as pessoas começam a seguir você. Mas uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, ela é frequentemente autoritária, ela frequentemente é uma pessoa que oprime os outros, e o poder dela é sempre um poder instável, é sempre uma areia movediça. Por isso ela não tem paz, por isso vive insegura constantemente, sempre com medo de perder aquele poder, porque esse poder não foi construído sobre bases sólidas, sobre base como sabedoria e humildade, mas com arrogância e soberba, e fatalmente virá a queda, a ruína. Por isso, não dormem enquanto não maquinarem o que fazer para se manter no poder. Daí vem a justificativa de que os fins justificam os meios. As pessoas arrogantes e soberbas frequentemente fazem isso. Para se manter onde estão, fazem qualquer coisa. O livro de Provérbios recomenda uma vida simples e humilde, construída por meio da integridade e da justiça. As pessoas que alcançam a excelência na vida são aquelas que conseguem extrair o melhor das coisas simples. Ou seja, as pessoas que primeiro valorizam o básico, valorizam o crescimento, a construção da sua história, a pessoa que valoriza cada degrau da sua história, da sua caminhada. As pessoas que alcançam excelência na vida são aquelas que conseguem extrair o melhor das coisas simples. Mesmo numa estrada difícil, mesmo num momento difícil, ela consegue extrair o melhor. Isso vai moldando ela e tornando uma pessoa de excelência. Já os soberbos que pensam desfrutar o melhor da vida terminam em uma existência sem paz. É conflito e mais conflito, é medo e mais medo, é desespero e mais desespero, é manipulações mais manipulações, vivendo em um terreno escorregadio. Nunca tem paz os soberbos. A sabedoria da palavra dá sentido à vida e produz bem-aventurança. O acesso à educação na antiguidade era para poucos privilegiados.
No entanto, na época da organização tribal, em que os clãs tinham prioridade, a sabedoria popular era algo compartilhado no ambiente familiar. Então, a sabedoria era passada de pai para filho. Os pais sempre paravam para ensinar seus filhos. Você, jovem, que está me ouvindo nesse momento, lembre-se, se você pretende casar, se você pretende ter filhos, lembre-se da responsabilidade de transmitir conhecimento e sabedoria para o seu filho, especialmente baseado na palavra de Deus. O conselho nos ambientes urbanos ou a sabedoria dos anciões nos lugarejos constituía outro contexto de compartilhamento de sabedoria. Além de transmissão pelos pais, também tinha os conselhos e também os anciãos, os mestres que ensinavam ao povo. A sabedoria era uma das três principais fontes da revelação divina, né? A palavra do profeta, a lei do sacerdote e também a palavra do sábio. Eram essas três fontes da revelação divina, de acordo com Jeremias 18 e 18. A poesia hebraica tinha um papel na literatura e crença de Israel. Assim, mesmo aqueles que não tinham acesso ao texto escrito aprendiam aos pés dos propagadores da tradição oral, quer em casa, quer na rua ou na prática litúrgica. Eram moldados pela sabedoria da palavra. Antes do cativeiro babilônico, tinha um contexto mais familiar, né? E até a construção do tabernáculo. Depois do tabernáculo e templo, estava mais restrito ao templo, mas depois do cativeiro babilônico veio a criação das sinagogas, mas também os judeus, especialmente os fariseus, ensinavam nas ruas. Havia essa disposição para o ensino que estas pessoas tentavam impregnar o conhecimento da lei na mente das crianças e de toda a sociedade. Quem busca sabedoria viverá em segurança, por isso buscar o conhecimento do texto bíblico é importante, mas o maior aprendizado é a sabedoria de praticar a palavra, ou seja, conhecimento vem pelo estudo, mas a sabedoria vem pela prática, vem pela experiência. Não adianta nada você buscar conhecimento, estudar a Bíblia, livros, ir para a escola dominical, se você não colocar em prática estes aprendizados, estes conhecimentos. Aí se tornará sabedoria. Jovem, aproveite todas as oportunidades para adquirir a verdadeira sabedoria e ser feliz. Seja sábio nas suas decisões. É preciso tempo, é preciso prática da palavra, é preciso muita humildade para adquirir sabedoria e ter uma vida feliz. O poder destrutivo da inveja. Agora nós vamos adentrar aqui num contexto sobre inveja, e o tema e o personagem principal é o Caim. Gênesis capítulo 4, de 1 a 7. A inveja, uma das paixões da natureza humana. O ser humano, por causa do pecado, se torna uma pessoa com necessidades, com ambições, e a inveja acaba invadindo pessoas desta forma, desse tipo. O tema inveja foi estudado por diversos pensadores, entre eles podemos citar Aristóteles, Ovídio, Francis Bacon e também Freud. A palavra inveja é formada pelos étimos latinos in, significa dentro de, e videre, olhar, que indica um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. O invejoso vive em função do que o outro tem. Olha só, não importa o que ele não tenha, não importa que ele não tenha objeto desejado, que o outro também não, desde que o outro também não possua. O significado de inveja aqui é muito legal, porque é o seguinte, in, dentro de, mais videre, olhar, que indica um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. Olha bem para a história de Caim e Abel. Olha bem para o Abel. Ele era um cara legal, vamos dizer assim, um cara que estava fazendo a vontade de Deus, um coração voltado para Deus, era um cara humilde, um cara simples, tranquilo, de boa na dele. Mas olha para o Caim. O Caim olha para essas qualidades do Abel e se enfureceu. Do nada ele se irritou. Ou talvez ele já era assim,
não se sabe, mas de fato nós percebemos que o Caim elegeu Abel como o problema e que a solução era se livrar dele, e foi o que ele fez. Nós vemos lá Deus falando para Caim: olha, se você proceder bem, você também vai ser aceito, Caim. É só você fazer como ele. Caim, não, peraí. O Abel é o problema. Se não tiver o Abel, Deus vai aceitar a minha oferta, porque não vai ter mais ninguém para dar oferta mesmo, né? Então eu vou eliminar o Abel. O problema do Caim foi que ele olhou com inveja. Ele olhou com inveja. E quando ele olhou com inveja, a ira acendeu dentro dele. E ele perdeu a razão e matou o próprio irmão. A inveja é tida como uma paixão humana que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. Viu? Olha o que aconteceu com Caim. Foi Caim e Abel oferecer sacrifício a Deus. O sacrifício do Abel foi agradável a Deus porque ele tinha um coração desprendido, um coração desapegado das coisas materiais, não buscava para si nenhuma glória, a glória que ele queria era dar a Deus, mas o Caim não. O Caim queria reconhecimento. O Caim queria que Deus olhasse para ele e batesse palma. O Caim queria que Deus olhasse para ele e dissesse: muito bem, Caim, belo sacrifício. Mas não foi isso que aconteceu. O coração do Caim almejava reconhecimento pessoal. O coração de Abel almejava glorificar a Deus. Aí, meu amigo, a inveja invadiu Caim, interferiu no julgamento dele. Ele elegeu o Abel como culpado, sendo que o culpado era ele. Sendo que o problema estava dentro dele. O problema não era o irmão dele, mas o problema estava dentro dele. Por isso, as atitudes desastrosas. O comentarista diz: muito bem, a inveja é tida como uma paixão humana que interfere no julgamento do indivíduo. A inveja de Caim julgou errado a situação. Enquanto ele deveria julgar a própria motivação, ele julgou o Abel. Esse sentimento terrível que faz parte da velha natureza está presente no mundo desde os primeiros seres humanos, no caso do Caim. Caim se entristece com a aprovação de Abel. Em Gênesis 4 é relatado o nascimento dos filhos do primeiro casal, Adão e Eva, né? A ênfase do texto é dada para o primogênito Caim. A alegria da Eva, a mãe de todos os viventes, deve ter sido grande, certamente, né? Primeiro filho, alegria, tal. Então, está começando a família aí, coisa muito bonita. Mal sabia Eva o problema que viria. Caim, por ser o primogênito, deveria ter uma posição de destaque e respeito. A chegada do segundo filho, o Abel, exigiu naturalmente que o primogênito, Caim, reorganizasse seu espaço e sua maneira de pensar, considerando a presença do mais novo. O orgulho, o egoísmo do Caim, quando viu o Abelzinho, ele já logo se sentiu ameaçado. Tem gente que se sente ameaçado quando chega uma nova pessoa. Às vezes você no seu trabalho, seu patrão contrata um outro empregado, uma outra empregada, e você já se sente ameaçado. Talvez chegue uma pessoa perto do seu cônjuge, você já se sente ameaçado. Talvez chegue um novo obreiro na igreja, você se sente ameaçado. Olha, meu amigo, não é para ser assim. Você precisa olhar para você mesmo e refletir quais as suas limitações. Frequentemente nós precisamos lutar contra nós mesmos, não é contra outros. Caim elegeu Abel o problema, mas o problema estava dentro dele. Olha só, eu olho para a história de José. Os irmãos de José elegeram José como um problema. E o José foi levado para o Egito, ele foi cativo, ele foi escravizado, depois virou governador. Quando José vê de novo seus irmãos, ele imediatamente elege os seus irmãos também como problema. Só que também ele parou para pensar. Abriu mão do ressentimento, abriu mão da ira, da raiva. Falou: não, isso não compensa. Eu não vou destruir minha família por um ressentimento. Liberou perdão, acabou com aquela confusão, com aquele problema, e a família foi restaurada. A união voltou, a paz voltou. Ei, eu sei que tem sempre alguém que nos persegue, eu sei que tem sempre alguém que prejudica a gente ou tenta prejudicar, mas a gente, primeiro, você não deve eleger ninguém como problema da sua vida e você também não deve guardar ressentimento, mágoa, ódio. Libere perdão e traz a cura. O episódio da oferta de sacrifício dos irmãos
a Deus provavelmente foi o ápice dos conflitos. Caim desejava ter a aprovação divina. Caim desejava ter a aprovação divina, obtida por Abel, uma legitimação de poder, uma vez que demonstraria a sua intimidade com Deus. Nesse caso, a inveja ocupa o lugar do desejo. Ao invés de desejar coisas boas, ele então deseja a destruição do outro. Para o invejoso, o fato de não ter o objeto desejado pode resultar em morte, natural ou espiritual. Caim, ressentido, se revolta contra o irmão que conquistara o lugar desejado por ele. Ele desejava um lugar, só que esse lugar era ocupado por Abel, mas ele podia ser aceito. Deus disse para ele, olha, se você fazer da forma certa, você também será aceito. Mas ele elegeu Abel como problema. Estava fissurado, estava obstinado em eliminar o Abel, achando que o Abel era o problema. Deus olha a motivação e a atitude do ofertante. Essa é uma questão interessante. Para oferecer os sacrifícios a Deus, eles estavam em condição de igualdade, de potencial rivalidade, por buscarem o mesmo objetivo, a aprovação divina de suas ofertas. Quando um alcança e o outro não, fica evidente a rivalidade. As duas ofertas previstas na lei dos israelitas, os primogênitos do rebanho e o melhor das primícias da terra. O problema é que Deus disse para Caim, se você fazer da forma certa, também será aceito. Não havia necessidade de Caim competir com seu irmão. Havia necessidade apenas dele fazer as coisas com a motivação certa. No entanto, Caim estava ciente de que não havia alcançado o favor de Deus e que seu irmão sim. O texto afirma que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Deus atentou para Abel e para a sua oferta porque ela foi aceita por causa de Abel. E Abel só foi aceita por causa da sua motivação. O que foi tudo o contrário de Caim. A oferta não foi aceitada por causa do Caim e o Caim não foi aceito por causa da sua motivação, do seu coração. Deus não estava atento para o valor do sacrifício, mas para a motivação e o coração dos ofertantes. Esta era a questão. Então, vale sempre lembrar. O que nos motiva a adorar? O que nos motiva a pregar? O que nos motiva a ofertar? O que nos motiva a visitar? O que nos motiva a servir a Deus? É como Caim, aprovação divina, ou como Abel, louvor e adoração ao nome do Senhor? É preciso pensar. Ele conhecia o bom coração de Abel e a raiz de maldade que já estava plantado no coração de Caim. Deus conhecia, né? O Novo Testamento também deixa claro como Deus observa a fé e a atitude justa de Abel, em contrapartida ao comportamento maligno de Caim. Deus, então, observa isso. Deus observa a nossa intenção. Ele sonda o nosso coração. Ele conhece-nos por dentro. Não são apenas as nossas obras que são avaliadas por Deus, mas a motivação para essas obras. Caim teve tempo de tratar o sentimento de inveja. A narrativa da rivalidade entre os irmãos Caim e Abel nos revela que o primeiro homicídio do planeta ocorreu entre dois irmãos e foi motivado pela inveja e competição egoísta. Uma competição que não havia a menor necessidade de existir, porque Deus diz para Caim, é só você fazer da forma certa que você também será aceito. O problema é que Caim não fez da forma certa. Demonstra ainda que Deus não interrompe o diálogo com Caim, ele o recorda de sua liberdade frente ao mal e ao bem. Um alerta de que o ser humano não está predestinado ao mal, mas à livre escolha. O homicídio poderia ser evitado se o primogênito, ciente do perigo da inveja que o assediava, se dedicasse a controlar seus sentimentos e emoções. É preciso manter a carne sob controle, vivendo em espírito. Caim se deixou levar
pela inveja. Antes de Caim assassinar Abel, Deus o alerta a respeito da maldade que estava em seu coração, né? Em virtude da queda, do pecado, o mal se apoderou do ser humano, mas Deus deixou isso bem claro para Caim, dizendo que ele precisava controlar esse mal. Ele teve a oportunidade de refletir a respeito do seu estado, do seu coração e corrigir o seu comportamento. Inclusive, volto a lembrar de José, né? Ele estava pronto para ser dominado pela ira, pelo ódio, pela vingança, mas ele parou e pensou, aquilo não valia a pena. Era preciso eliminar o ressentimento, era preciso abandonar as dores, as mágoas. Caim não abandonou a inveja, ele não abandonou o seu mau comportamento. As perguntas que o Senhor dirigiu a Caim eram bem reflexivas. Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se queremos tratar e extirpar da nossa alma a inveja e a maldade, não podemos ignorá-la. Isso são coisas que estão presentes e nós precisamos frequentemente, sob a luz da palavra de Deus, sobre os nossos comportamentos e os desejos dos nossos corações. Tiago adverte a respeito do engodo da concupiscência como um processo que se forma ao interior das pessoas, podendo ser interrompido se o cristão não se deixar ir paixões. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo gerado, sendo consumado, gera a morte. É preciso entender que o pecado está presente em nós, mas nós precisamos lutar contra ele. Infelizmente, por dar vazão ao seu impulso invejoso, e entrou para a história como o homem que cometeu o primeiro homicídio. É preciso esvaziar das nossas paixões. A maldade de Caim fica evidente no fato de ele ter premeditado a morte do irmão, pois em seu coração já o havia assassinado. O assassinato começa com a inveja, né? Com o ódio no coração. O apóstolo João nos fala sobre isso. O exemplo de Caim é retrato de muitos que, embora conheçam a Deus e até queiram servi-lo com suas ofertas, não permite que Jesus os transforme e arranque do coração a velha natureza. Nossa conclusão diz o seguinte: na lição de orgulho precede a ruína e afasta o crente da presença de Deus. Alimentar sentimentos destrutivos e invejosos resulta na morte espiritual do cristão. Peça a Deus que ele lhe conceda um coração puro, humilde e quebrantado. Somente através de uma vida consagrada a Deus, da prática da palavra, nós podemos nos livrar destes sentimentos de orgulho, de altivez, de arrogância e da inveja. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas, você faz o uso desse instrumento aí para fixação do conteúdo nos seus alunos. Então é isso aí, o objetivo desse slide é que você use na sua igreja, você pode modificar da maneira que você quiser, só não o pirateie. Baixe esse slide somente no site do EBD em Foco. ebdemfoco.com.br, acesse lá e confira tudo para a sua escola bíblica dominical. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe, fique na paz do Senhor, paz e bem a todos, até a próxima.